Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Esses dias eu estava lendo um livro e nele eu li a seguinte frase: no reino de Deus, só podemos guardar aquilo que distribuímos. E isso é uma verdade universal, assim, digamos. E eu vou usar um exemplo para você entender. Imagine um cantor que por algum momento, por algum tempo, precisou parar de cantar. Isso é muito comum acontecer. Esse exemplo que eu vou dar agora. Sei lá, ficou doente, enfim. Por algum tempo ele parou de cantar. Embora aquilo seja um dom que ele tem, que ele exercitou muito, que ele pratica a vida inteira, se ele dá essa parada, essa pausa, independentemente do motivo que seja, quando ele volta a desempenhar, quando ele volta a exercer e a praticar esse dom, ele vai perceber que ele está um tanto quanto, vamos usar essa expressão, enferrujado. Ele precisa retomar, né, o ritmo que tinha, que ele, enfim, parece que meio que se desabituou, desacostumou a fazer aquilo e perdeu a praticidade que ele tinha antes por exercitar o dom todos os dias. Por quê? Porque quando nós retemos os dons que recebemos do Senhor, é comum que ao invés de nós acumularmos mais daquilo que recebemos, aquilo vá meio que se perdendo, aquilo vá meio que se desfazendo, né? Embora a gente tenha essa lógica de acúmulo, né? Que quanto mais nós guardamos algo, mais nós vamos ter daquilo, né? Quando se trata de dons, quando se trata de propósito, quando se trata de missão, isso não se reproduz, isso não é verdade. A lógica é justamente oposta, né? Quanto mais nós retemos aquilo que recebemos do Senhor, mais nós vamos perdendo aquilo, né? A matemática do reino de Deus, ela é totalmente oposta a essa mentalidade de acúmulo, muito pelo contrário. É uma mentalidade de distribuir, de compartilhar. Por que isso? Porque dom, na sua interpretação mais prática, é um presente. Dons são dádivas. Dons são presentes. Aí imagine você, que Deus vai te entregar um dom, que Deus vai te entregar um presente. Imagina Deus chegando para você com um pacote bonito, um embrulho, algo grande, bonito. Você diz, nossa, essa expectativa vai lá em cima. O que será que eu vou receber de presente? Aí quando você toma o presente que Deus te dá, você abre o pacote, né, tira o papel de presente, tira a embalagem. E quando você tira aquele papel de presente, o que você vê é o seguinte: que ali não está o seu nome. Ali está o nome do seu irmão. Por quê? Porque os dons que Deus nos dá, eles não são para nós. As capacidades, os dons, os talentos, as aptidões que Deus me dá, eles não são para mim. Os dons que Deus me deu são para servir os meus irmãos. As capacidades que Deus me entregou são para compartilhar e abençoar a vida das pessoas que me cercam e das pessoas que me acompanham. Por exemplo, eu não prego para mim mesmo. Se eu tenho o dom da palavra, eu não prego para mim mesmo. Eu prego para as pessoas que me ouvem. As pessoas que me ouvem é que são abençoadas através da minha mensagem. Da mesma forma, usando o exemplo do cantor, quem canta. Claro, quem canta tem uma aptidão para música e gosta de estar envolvido com isso é fato. Mas quem é de fato abençoado, quem é de fato edificado de alguma forma e alcançado
através do dom de quem canta, são as pessoas que a ouvem. Porque essa é a lógica do reino de Deus. Portanto, quando eu retenho aquilo que Deus me deu, eu estou descaracterizando, né, aquilo que é fundamental na matemática do reino de Deus com relação aos dons, às dádivas e aos presentes que Deus nos dá. Porque Ele nos dá com o intuito de abençoar o próximo. Ele nos dá com o intuito de compartilhar com as pessoas. E quando nós os retemos, nós estamos descaracterizando a função principal dos dons de Deus nas nossas vidas, certo? E é interessante, porque falando sobre isso, nós temos um texto bastante conhecido que geralmente as pessoas aplicam ele com relação a dízimos, ofertas, contribuições de cunho financeiro. Eu não estou julgando e dizendo que está errado para quem o faz, mas se você olhar atentamente o contexto do texto, você vai perceber que Jesus está falando justamente dos dons e talentos. Jesus está encorajando e equipando os discípulos para que eles fossem anunciar o reino de Deus e curassem os enfermos, e expulsassem os demônios, e enfim, né, fizessem o ministério e anunciassem a mensagem do reino de Deus. E aí Jesus diz: de graça recebei e de graça dai. Ou seja, são os dons que precisam ser dados e compartilhados de graça. E por que eles devem ser compartilhados, não retidos, né? Porque nós recebemos de graça. Como eu disse anteriormente, foi um dom, foi um presente. Se nós não quisermos perder os dons que recebemos do Senhor, nós precisamos compartilhá-los com as pessoas que precisam receber aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor nos entregou. Afinal de contas, hoje nós temos tantas ferramentas, tantas possibilidades para compartilhar aquilo que nós carregamos. Por isso, se você está assistindo esse vídeo, não se omita, levante-se, desenvolva o dom, o talento que o Senhor confiou a você e seja usado pelo Senhor nesse tempo para essa geração. Tá certo, gente? Bom, eu espero que essa nossa conversa ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma, tá bom? Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.